Nós vamos iniciar a nossa exposição bíblica com essa temática muito maravilhosa. Olha aqui, a restauração nacional e espiritual de Israel. Primeiro você tem o significado do vale de ossos secos. Você tem, em segundo lugar, a dispersão dos judeus entre as nações, a diáspora. Você tem, em terceiro lugar, o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo, o status de Jerusalém entre as nações e a restauração espiritual de Israel. Nosso texto básico é esse aqui. Então, nós vamos começar com a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, nós vamos agora tratar sobre isso. Colocamos aqui profetizando para reviver outra vez. Essa é a temática de Ezequiel, capítulo 37, 1 até o verso 14. Do 15 até o 28, você tem uma profecia que está tratando da comunhão, está tratando da união, está tratando de tornar as tribos, porque nós sabemos que desde Salomão, o povo de Deus, Israel, se separou, duas tribos, com Judá, ficando o reino sul, e o reino norte, Mas desde lá até hoje, essas tribos sumiram, não se sabe ao certo, alguns tentam falar sobre a unidade dela. O mais importante é dizer que no aspecto escatológico, pela profecia de Ezequiel, vai chegar um tempo, um período em que todas as tribos estarão reunidas e ela terá um só pastor, um só Senhor que os governará e que não haverá mais separação. É claro que a nossa exposição aqui não vai ser na parte do 15, 28, que a lição só abordou do versículo 1 até o 14. Mas eu quero dizer para todos que o alvo, o propósito de
toda a intenção bíblica e teológica de Deus é a união de todos em um só povo. A prova disso é que João 17, vamos ler aí, João 17, lá pelo verso 21, vamos lá, só para a gente se conectar aqui. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então preste bem atenção, na própria essência teológica, bíblica, Deus está unido. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o próprio Jesus Cristo disse, o modelo da unidade é aqui, Pai, está em nós. Não é isso? O próprio modelo da unidade está em Deus. Então, se eu tento quebrar essa unidade, se eu tento viver em conflito, eu não estou vivendo a verdadeira identidade cristã. Porque o alvo de Cristo é que todos nós sejamos um. Então, é salutar, é muito importante que você fale isso. Convide aí seu pai, sua mãe, seu irmão, pastor, liderança, porque hoje nós vamos falar sobre reviver, levantar outra vez, né? Ressurgir das cinzas. Oh, coisa maravilhosa. Então, aqui você tem esse maior modelo para o mundo, o maior modelo, escute bem, o maior modelo de evangelização para o mundo não são os grandes pregadores televisivos, não são as grandes mensagens. O maior testemunho para o mundo de que uma igreja está em Cristo é a sua unidade. E eu quero já abrir aqui um parêntese. Hoje, muitos dizem assim, mas essa divisão ela é boa para o reino, isso aqui contribui. Nunca pegue casos de Israel ou casos lá atrás para dizer que divisão contribui para o progresso do reino. Deus pode até se valer de certas circunstâncias, mas não tome isso como paradigma, dizendo que Deus aprova a divisão para que ele chegue ao seu propósito, ao seu objetivo. Não pense que Deus precisa da desgraça para mostrar a sua graça. É muito importante que você atente para isso. Deus pode fazer de situações difíceis, ele pode levar ao projeto seu, à consecução do seu objetivo. Mas nunca pense que Deus quer a desgraça para a desgraça. Não, para mostrar a graça dele. Não, ele vai usar essa desgraça aqui. Paulo diz, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Está lá em Romanos 6, de maneira nenhuma. Então, essa segunda parte, do 15, 28, está mostrando por 2 pedaços de pau que Ezequiel vai tomar, ali aquela vara, ele vai colocar nas suas mãos e vai explicar. Aqui no futuro, esse povo que está dividido, separado, espalhado, no futuro serão um só. Mas preste bem atenção, só serão um só quando se converterem. Ou seja, não há unidade verdadeira sem... então vocês já pegaram. É assim, não adianta, tu está filmando, eu vou começar aqui, bota direito. Eu quero dizer para vocês, não adianta eu falar, pastor Wagner, em comunhão, olha, eu chegar na igreja, a gente faz isso, e eu respeito, a gente faz isso. Olha, querida irmã, dê a mão para a sua irmã, abrace seu irmão, abrace seu pastor, olha, dê esse abraço de comunhão. Comunhão não é por frase de efeito, comunhão vem pela conversão, porque você só pode viver em paz com seu irmão se você agora estiver em Cristo Jesus. A Bíblia é bem clara em 2 Coríntios 5,17, se alguém está, é o quê? Não há como se ter comunhão com as pessoas em um só propósito, em um só objetivo, em um só alvo, se não houver conversão. Vamos ver aí Atos 4, só para vocês terem uma ideia. Eu estou só dando uma pinceladinha sobre essa união, porque nós temos muita bagaceira hoje, muita bagaceira. Mas é o 32, vê lá. Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Para aí. Aí está falando, era uma multidão. Vocês já observaram que tem irmãos que dizem assim, nós temos que entender que nós somos muitas pessoas na igreja, e cada um tem um pensamento diferente, uma ideia diferente.
pode ter um pensamento, pode ter uma ideia diferente. Agora, no corpo de Cristo, todos têm o mesmo ideal. Eu posso ter a minha ideia diferente, eu posso ir lá na minha casa, na rua, no trabalho. Agora, quando eu chego na igreja pela palavra, eu sou corpo e Cristo é o cabeça. Observem como era que vivia a igreja primitiva. A igreja primitiva, todos tinham o quê? Como é que diz? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, a igreja era uma multidão, mas era uma multidão que estava em um só corpo, em um só coração, em um só ideal, em um só propósito. Ele vai falar lá. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É verdade. Então, o Cristo que nos uniu, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem cria a unidade, quem faz o corpo é o Senhor, Ele nos torna um só. Agora, quem vai preservar e lutar para manter essa unidade somos nós. Só quem não pode estragar, por exemplo, Jesus me salvou, te salvou, te salvou, te salvou, te salvou, te salvou. Agora, eu quando entro nesse corpo, eu sei que Ele cria a unidade, Ele cria o corpo, nos torna em um só. Agora, quem vai manter esse vínculo somos nós. É por isso que a igreja primitiva, leia de novo, olha aí. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Sim. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Está vendo? Então aqui você tem um modelo de uma unidade que é provocada pela conversão. Não é essa ideia de eu dizer assim, eu tentar criar. Pastor não cria, olha para cá, meu santo, bota aqui. Pastor não cria comunhão com crente, pastor não cria unidade, pastor pode fazer o templo, o pastor pode botar uma banda, o pastor pode criar um grupo de vocal, o pastor pode criar um grupo de evangelismo na igreja. Agora, unidade dentro desse grupo, quem é que cria? Só Jesus. Se não for Ele, não adianta. Nós estamos hoje com uma igreja cheia de crentes, mas ao mesmo tempo cheia, mas dividida. Cheia, mas desunida. É pastor aqui, um grupo de pastor, no Brasil todo, é um grupo de pastor falando mal um do outro. Não são todos, mas é a maioria. É um grupo de cantor cantando no altar, mas ele está no altar e é falando mal do... Eu estou dizendo a verdade, nem que tu se zangue, mas essa é a verdade. É um grupo de tocador tocando e outro diz que está adorando, mas é um falando mal do outro. A unidade que Cristo nos dá, ela tira isso, porque no corpo não pode haver concorrência. No corpo nós somos os mesmos, temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Efésios 4:2, para a gente fechar aqui essa parte. Eu estou só mostrando que nós não vamos estudar, a lição não abordou a última parte, que é do 15 a 28. Vamos lá. 4:2. Isso. Com toda a humildade e mansidão, sim, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vai. Procurando guardar a unidade do Espírito. Peraí, procurando guardar o quê? A unidade. A unidade de quem? Do Espírito. Vai. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Pronto, você leu aí, manter o vínculo da paz, manter a comunhão. O Senhor derrubou a parede da separação, já fez a paz. Mas antes, vocês já pegaram bem aí, diga para o público aí, quais são os segredos para se manter essa unidade. Você leu logo no início, no primeiro versículo 2. Qual é o primeiro segredo? Olha aí, como é que diz? Ser humilde e manso. E manso. Longanimidade. Pronto, longânimo. Se você não tiver essa atitude de ser humilde, se entrar no corpo de Cristo, querendo ser grandão, querendo ser importante, querendo ter privilégio, não vai manter a unidade. Se eu entrar na igreja, aí você tem que me entender. Pastor Zé, por que o senhor prega assim? Porque eu quero que a Bíblia entre em você. Não é isso? Porque eu quero que a palavra entre na tua vida. Não adianta religiosidade de capa, cantar apenas de aparência, pregar bonito, sermão de 2 horas, mas a falsidade está aí, a mentira está aí, a podridão mora lá dentro. É ou não é?
A podridão mora lá. O que Jesus está dizendo através de Paulo? Querem manter a unidade? Querem manter um só corpo? Querem ser, na verdade, unidos pelo vínculo da paz? Primeiro seja o quê? Humilde. Lê isso aí, lê. Bora. Com toda a humildade. Com toda a humildade, vai. E mansidão. E mansidão e o que mais? Com longanimidade. Está vendo? Suportando-vos uns aos outros. E suportar. 4 coisas, não é isso? Se eu entrar na igreja, irmão, e eu tiver humildade, eu posso ser o pastor que alguém me chame de grande como quiser, mas se eu for humilde, todos os que estão ali também vão aprender humildade? E Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso. Está lá em Mateus 11, 28. Está lá em João 13, verso 13 em diante. Então, se eu quero manter essa unidade, eu tenho que ser humilde. Sabe por que Israel não manteve a unidade? Porque cada tribo queria ser maior do que outra. Cada um dizia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Judá. E o espírito de arrogância começou a entrar e não se uniram mais. Cada um queria ter mais direitos do que outro. Olha para cá, bota para cá. Se não houver isso, se o título falar mais alto do que a nossa fé, se o meu posicionamento e o meu cargo falar mais alto do que a minha comunhão, essa minha crença não vale nada. Encerrou? Então nós não vamos falar do 15, 28, ok? Vamos lá para o verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Muito bem, você tem aí, Iad Yehová, veio sobre mim a mão do... Essa forma metafórica de Ezequiel, falar da mão do Senhor, falar de me levar no Espírito, era a maneira que ele estava dizendo como Deus se aproximava dele para conduzir às suas revelações, de como ele dava as suas visões. Era assim que Deus tratava com Ezequiel. Então a primeira coisa que nós colocamos aqui é que Ezequiel está em um vale. Ele é levado pelo Espírito do Senhor, a mão do Senhor o toma, não é assim? E ele é levado para um vale, não é isso? Para um vale, para uma planície, não é isso? Ele é levado para uma planície, está bem aí, para uma planície. Está aqui, ó, Rabiquiar, você tem aqui, ó, Rabiquiar. Essa expressão aqui no hebraico é a planície. Interessante que ela tem aqui o artigo definido, Ra. Então, se tem um artigo definido, Ra, esse artigo aqui, ele está dizendo que era uma localidade certa, não era incerta. Ainda que eu não saiba onde estava, pode-se supor que seria na Babilônia, mas que existia um vale, sim. Agora, nós estamos tratando no texto de uma visão. Se era uma visão, eu estou dizendo que ainda não era algo literal, concreto, não é? Porque ele está tendo mas é claro que eu posso ter uma visão, mesmo não sendo ela literal, mas o Senhor me levar na visão a lugares que são existentes. Sim ou não? Então pronto, você pode perceber isso, que Deus vai fazer isso aqui com o profeta Ezequiel. Então você tem aqui essa expressão, que ele é levado para esse vale, para essa planície. Nós sabemos que a mão de Deus, o Espírito de Deus, conduzia esse homem lá. Então ele é levado. Então quando o texto diz que ele é levado, a primeira coisa que ele vai ter aqui é uma visão escatológica. Por que, pastor Zé, ele vai ter uma visão escatológica? Primeiro, porque a escatologia, ela é a doutrina de coisas futuras, não quer dizer só do Apocalipse. A escatologia, ela pode ser tanto de questões proféticas do Novo Testamento, como também de assuntos que vão acontecer amanhã. Trata de um assunto futuro, escatológico. Então, nesse texto de Ezequiel, nós temos 2 coisas escatológicas. Quais são as duas? As 2 propostas escatológicas do texto. Vocês se lembram? Isso, a restauração política e espiritual. Pronto, então você tem aqui uma perspectiva escatológica profética da restauração nacional, que é uma restauração política. Eu falei na nossa aula passada que o Israel que está lá só tem por enquanto a restauração o quê? Política. Inclusive o filme aqui, ó, Shlomo Sandi, esse camarada aqui, ele fala sobre a criação da terra de Israel.
E eu falei sobre ele na aula passada, eu só não citei o nome. Mas ele fala sobre Israel, a criação de Israel, e ele tenta descaracterizar, ele tenta no escrito dele mostrar que o movimento não era apenas bíblico. Inclusive ele quer dizer que o movimento bíblico é que incentiva a essa intolerância religiosa. Olha aqui para você entender. Vocês já viram aquelas pessoas dizendo assim, olha, essa briga entre palestinos e Israel, os israelenses, é questão de religião. Se tirasse esse negócio do meio, aí estava tudo resolvido. Não, senhor. Olha para cá, olha para cá. Eu quero até dizer para você, você que é sociólogo, antropólogo, você precisa entender e você precisa saber o que é espiritual e o que não é. Se você não sabe, não entre nesse terreno. Não é isso? Porque lá não é apenas uma questão sociológica, antropológica, política, social. Não é só isso. Há um aspecto espiritual que muitos não compreendem. Mas os que são da linha simplesmente acadêmica, eles vão entrar e vão caminhar nessa ideia aqui. Shlomo Sand, ele diz que os controversos, porque Israel nunca foi essa hierarquia, esse poder que alguém diz ou que a Bíblia fala, palavra dele, ele tenta colocar isso, dizendo que Israel sempre foi uma aldeiazinha e nunca foi um reino grandioso. Então, nós não cremos nisso, porque também há provas. Ele tenta falar de argumentos arqueológicos, sociológicos, mas nós acreditamos no que a Bíblia diz. E preste bem atenção, a questão maior de guerras e conflitos não é apenas uma questão religiosa, é a questão da maldade do coração humano. É muito importante que você entenda isso. O próprio Tiago, vamos ver bem aí, capítulo 4, vamos lá para o verso 1, só para que todos tenham uma noção. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras? Olha aí, de onde é que vem guerras? E pelejas entre vós. E de onde vem as pelejas entre nós mesmos? Porventura não vem disto? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites. Peraí, de onde é que vem? Dos vossos deleites. E por que muitos tentam dizer que só por causa dessa religião de Israel, crendo no Deus, crendo na Bíblia, e do outro lado os palestinos, está vindo guerra? Agora eu pergunto aqui, de onde é que veio a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque? Misturaram a Bíblia lá? E de onde é que veio a guerra agora da Ucrânia com a Rússia? Tem pastor lá no meio? Tem Bíblia lá no meio? Explica aí, ateu velho. Explica aí, tu que fala mal da Bíblia, fala mal de crente, dizendo que é intolerante. Explica. E de onde é que veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Sede de poder, sede de ganância, deleite, desejo de ter a supremacia sobre o outro, a hegemonia. O que tenta e o que faz com que haja guerras, intrigas, brigas, sede de poder, é o coração velho maléfico. Rapaz, é negócio sério, né? Fala aí, porque é bom participar, o pessoal ouvindo. Que é a intolerância política. Isso. E não religiosa. E não religiosa. Nós temos que entender. Então, a parte do que esse Shlomo fala, nós acreditamos no que a Bíblia diz. Agora, há essa questão do filho de Abraão, dos dois filhos, Ismael e Isaac. Um dando origem aos ismaelitas, aos palestinos, e outro ao povo de Israel, que tem a promessa. Então, eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam. Ezequiel vai ter uma visão, querido professor, querido aluno, olha para cá, fale amanhã na sala de aula. O capítulo Ezequiel é um capítulo escatológico com duas partes. As duas partes apontando para o futuro. Uma parte já se cumpriu, nós vamos já falar daqui a pouco, e a outra parte ainda não se cumpriu. Então a primeira parte da profecia escatológica, ela já se cumpriu. A segunda parte, ela ainda falta se cumprir, que é a parte do capítulo 15 até o 28. Mas deixa eu dizer uma coisa, nessa segunda parte, faltam duas partes ainda. Nós vamos falar isso já no meditar. Então o que o pastor leu aqui, na verdade, ele vai entrar nesse êxtase profético, nesse arrebatamento, e ele vai ter admiração, ok? Verso 2, vamos lá, verso 2. E me fez andar ao redor deles,
E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, Sim. e estavam sequíssimos. Eram numerosos, não é isso? Isso. E estavam como? Sequíssimos. Olha aqui, ó, Rabot Meod. Aqui eu coloquei porque aqui é outra palavra ali na frente. Aqui você tem muito, que na verdade é o advérbio, que vai intensificar, não é? Aliás, aqui você tem Meod, não é isso? Você tem Meod, e aqui você tem Rabot. Observem bem que quando você atenta aí para essa expressão, Rabot, Meod, primeiramente nós podemos analisar que eu faço colocação aí do adjetivo, Yabesh, olha aqui, ó, são essas três consoantes aqui, que aqui está a raiz, que vem daqui, ó, aqui nós temos a raiz, então você tem Rabot, não é isso? E aqui você tem Yabesh, ou Yabesh. O interessante é que esse Yabesh aí, que está aparecendo aí no próprio texto, ele quer dizer seco, ressecado, que aí vem dessa raiz. Então essa daqui, ó, Rabot, é seco, ressecado. Meod, ó que esse meod aí, ele está dizendo muito. Então você tem aqui muito seco, né? Muito ressecado. Olha essa intensidade aí. Então, primeiramente, você tem um adjetivo. Aqui você tem esse adjetivo. Esse adjetivo estava dizendo aqui que os ossos estavam como? Sequíssimos, muito seco. Aí você tem aqui o advérbio de intensidade, que ele está apontando aqui para esse adjetivo. Era muito seco, era seco demais. Deus pega Ezequiel e bota Ezequiel para andar no meio do vale. E ele vai passando, se estava sequíssimo, muito seco, qual é a ideia? A ideia é que já fazia muito tempo, não é assim? Então, essa intensificação através desse advérbio, com uso aqui, essa construção é muito importante no hebraico, com uso aqui do adjetivo, ela é muito forte, porque quando você pega essa raiz aí, Yabesh, é seco, mas essa daqui também é murcha. Olha o que pecado faz. Pecado tanto deixa seco como murcha. A Bíblia diz, eita glória a Deus, a Bíblia diz no Salmo 1, versículo 3, pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto, cujas folhas não murcha. Crente, olha para cá, crente que está em Deus, tem obediência, tem palavra na vida, tem vida consagrada, ama a Deus de todo o coração, e o pecado não entra, nunca ele murcha. Deus não tem crente murcho, Deus não tem crente xoxo, Deus não tem crentezinho sem avivamento. Crente de Deus, ele pode estar na prova, pode estar na luta, mas crente de Deus é sempre árvore plantada ao ribeiro das águas, dá o seu fruto na estação e nunca murcha. Olha aqui, Yabesh, esse adjetivo aqui, intensificado pelo advérbio, muito seco. Irmão, quem não tem Deus, quem não tem vida abençoada, quem vive na rebeldia, olha para cá, tu está filmando, bota para cá, quem vive na rebeldia, quem vive no pecado, quem vive na imoralidade, quem vive na teimosia, quem vive uma vida fora dos padrões, sempre é murcho, é seco. E eu tenho um remedinho bíblico, que crente seco, crente palito, olha para cá, filma direito aqui, bota para cá, crente vara, crente palito, crente murcho, só tem um recadinho para tu, João 15, eu vou falar aqui, eita, os crentezinhos velho murcho, crente palito, crente graveto velho, olha o que Jesus vai fazer contigo, não sou eu não, é Jesus, 15 primeiro. Eu sou a videira verdadeira, isso, e meu pai é o lavrador. Ai. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E o que mais? E limpa toda aquela que dá fruto. E a que dá fruto, que é que está junto à árvore, faz o que com ela? Limpa para dar mais o quê? Para que dê mais fruto. Vai! Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
O que é para fazer com a vara que não presta? Ei? Ah, não sou eu não. Às vezes tem irmão que é pesado. Isso é muito pesado, pastor. Mas o que só vive murcho velho, que não quer saber que o que Jesus disse para ele? Corta e joga onde? E aí só vai prestar para quê? Vara seca só presta para quê? Para o fogo. Então ouçam bem, não sou eu, é Jesus que está dizendo aqui. A vara que não der, tudo que não der fruto. Eu li um livro, Homem que é Homem, eu li um livro desse autor, e ele diz o seguinte, ele disse que um dia desse um amigo dele chegou para ele e disse assim, olha, minha empresa não está prestando, eu queria um conselho teu. Ele disse, tu quer um conselho meu mesmo, rapaz? Quero, olha lá. Ele disse, me dê o conselho. Eu disse, eu não vou dar conselho de engenheiro, eu não vou dar para ti um conselho de um político, eu não vou dar para ti um conselho de um sociólogo, eu vou te dar um conselho da Bíblia. Tu quer? Ele disse, quero. Aquilo que não der fruto, se a tua empresa não está dando fruto, tu está todo atrasado, pega essa tua empresa, corta ela e abre outra coisa. Porque você vai gastar tempo com coisa que não dá fruto, você vai fazer o que com ela? Piorar. E ainda tem, mas não é assim? Aí ele diz assim, aquela que dá fruto faz o que com ela? Limpa! Eita, esse limpar para dar fruto. Aí olha para cá, às vezes você diz, pastor Ziel, por que você prega assim? Por que você quer ser pesado, quer ser mais crente do que o outro? Não, é porque eu quero que a tua árvore limpa, pura, viva, santa, real, não seja contaminada com graveto, com talo, porque o talo velho não cresce, não dá nada, e o que ele faz? Atrapalha a árvore boa a produzir. Por isso que Jesus diz, corta, joga fora, e aquela que dá fruto, faça o quê? Limpa, para dar mais. Eita, mas é coisa boa. Então pronto, está aqui, ó. Rabot meod, ou seja, aqui, olha, Rabot meod é o seguinte, eles estavam bem sequinhos, rapaz, que se pegasse, quebrar, se desfazia, é assim, seco, 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 acabado. Aí ele diz, tu está vendo, Ezequiel? Outra coisa, meus irmãos, Deus mostra a verdade para o homem dele, para o servo dele. Deus não esconde a verdade para pastor, Deus não esconde a verdade para ninguém. Ele mostra como é que está a situação espiritual do seu, porque igreja só cresce, crente só cresce se a verdade aparecer. Não adianta eu estar aqui trazendo você para a igreja, porque hoje está assim, tem igreja aí cheia de todo tipo de gente, tu está filmando direito, bota para cá, tem igreja aí cheia de gente de todo tipo, e o pastor passando a mão para receber dinheiro, para ter uma igreja lotada de gente, mas o povo que está lá, como é que estão? Murcho, sem tratamento. Marido que já casou 10 vezes, larga a esposa, e aí vai para a igreja como se fosse coisa normal, não quer tratamento. Jovem que tem pecado escondido, adulterando, fornicando, e aí quer ter presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não te quer ver murcho. Quem faz essa vida murcha é você mesmo. Os ossos estavam? Aí pronto, eita, aí Deus levou Ezequiel. Vamos lá, pastor, o que ele diz? Eita, glória a Deus. E me disse, o 3, Sim. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eita. E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Filho do Homem, poderão viver estes ossos? estes ossos. Nessa situação, se tudo estava murcho, Ezequiel tinha condição? Aí o Ezequiel, muito inteligente, sabe, ele joga a bola de novo para Deus. Deus botou na mão dele a batata, e ele bota a batata de volta para quem? Senhor Deus, tu? Eita glória. Aí vem aqui, olha para cá, que eu vou mostrar o que é que tira crente murcho da igreja. Aí ele diz, Senhor Deus. Há uma tradução que diz, Senhor Jeová. Se você pegar o versículo, eu até coloquei aí, versículo 9, aliás, vamos começar, vê aí, pastor Wagner, versículo 3, só a expressão Senhor Jeová, vamos lá. Senhor Jeová. Não está aí, pronto. Tá. Versículo 5. Senhor Jeová. Versículo 9. Senhor Jeová. E versículo 12. Também Senhor Jeová. Pronto. Todos estão como? Senhor Jeová. Vamos lá, digam comigo, vamos lá. Adonai. 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 E Jeová. Vamos lá. Adonai.
e Jeová. Pronto, você está falando hebraico. Adonai e Jeová. Adonai e Jeová. O que você tem aqui? Por que foram 5 vezes ou foi quantas vezes aí? 4. 4 vezes no mesmo texto aparece Adonai e Jeová. Os tradutores fizeram essa mal tradução aí, que eu não vou entrar nesse detalhe, usando o nome Jeová. Não vou explicar isso aqui hoje, ok? Mas eles pegaram isso e aí o texto original é Senhor, não é isso? Adonai e Jeová. O que é Adonai? Quem se lembra o que é Adonai? Senhor. E o que é Jeová? E Jeová, aqui nós vamos ter, com essas consoantes aqui, nós vamos ter a raiz verbal, raiá, olha aqui, a raiz verbal, raiá. Aqui é o verbo ser, é o verbo existir, é o verbo que fala do Deus existente, do Deus que é. Está aqui. Quando ele diz Adonai e Jeová, ele está dizendo o Deus que é, o Deus que existe, o Deus que é verdadeiro. Aqui não é um nome de Deus, aqui no sentido de colocar adjetivos. Aqui é o próprio nome identificando a existência de Deus. E aí está aqui esse verbo raiá. Há muita gente que diz assim, o verbo ser não existe em hebraico. Negativo, o verbo ser existe sim. O verbo ser existe. E muita gente diz, não se conjuga no presente. É porque ele já está subentendido no próprio pronome. Por exemplo, Ani Oziel. Eu sou Oziel. Entendeu? Ani Oziel. Se eu digo assim, Atá, estudante. Você é estudante. Veja que o verbo ser existe. Ele está dentro, só que está subentendido. Anarno Israelim. Nós somos israelita. Ou seja, o verbo ser está ali. Quando ele diz assim, que se aplica a Deus, aqui é porque Deus, ele é. Ele é o ser que existe, ele é o ser que é todo poderoso. Aí ele pergunta, Ezequiel, tu acredita? É aqui que está o segredo, né? Tu creres que esses ossos poderão? Aí ele diz, Adonai. Eita, rapaz, eu estava lendo isso aqui, eu chorei. É por isso que é bom o hebraico. Eu estava lendo isso hoje no hebraico. Não é pesado? É grande, rapaz. Tem irmão que diz, pastor, e para que fazer hebraico? Aqui está a grandeza. Porque... Fala lá, deixa ele falar lá. É porque eles dizem que não existe o verbo ser no presente, que não precisa provar. Não precisa. Porque já existe. Já existe. Não precisa provar. Está subentendido, né? Então observe bem. Então não precisa. Principalmente em relação a Deus. Principalmente em relação a Deus, ok? Então prestem bem atenção. Aqui, pastor Wagner, quando ele bota Ezequiel, ele pega aquele pastor, aquele profeta, a nação acabada, a nação destruída, a nação no cativeiro, os impérios dominaram Israel, passaram por cima de Israel, acabou com tudo, tomou o templo, destruiu o templo, tomou a cidade, Jerusalém, acabou com tudo. Estavam secos. Aí Deus bota Ezequiel aonde? Mas era osso como? Sequíssimos. Ezequiel, sim, Senhor. Você acredita? Depois que ele entrou, que Deus não engana nada. Deus não, ele mostra tudo. É assim. Se tu queres pastorear, se tu queres ser homem de Deus, não venha com essa conversinha. Aqui tem problema demais. Deus te bota é para tu ver o osso seco. Ele bota é para tu ver, não é nem para ver a ferida mais, ele bota é para tu ver o morto. É assim, Deus não tem esse negocinho velho não. Ele joga Ezequiel pela visão, aí depois que ele anda, eu vou já falar já, depois que ele anda nos ossos, e aí ele mostra tudo, cabeça véia, era crânio, era fêmur, era tudo rolando para um lado, e ele pisando pela visão. Aí ele pergunta a Ezequiel, depois que ele mostrou tudo, e aí Ezequiel, tu acreditas que esses ossos podem? Seco do jeito que estavam, sequíssimos. Ezequiel volta e diz, Adonai e Jeová, Senhor, tu que existe, tu que és, eita, não é assim? Tu que és, tu que é o Deus que existe, raiá, tu sabes. Ou seja, Ezequiel entendeu que se Deus mandasse ele falar,
Rapaz, se Deus mandasse ele falar, não importava que fosse exército morto, ia reviver, porque quem é que é o dono da vida? Quem é que existe? Quem é que é? Quem foi que disse para Moisés, eu não estou perguntando quem é tu, eu estou dizendo eu sou-te, hein? Se você vai com Deus que tem vida, olha para cá, se o Deus que tem vida está contigo, entra, que você tem vitória. Aí ele pega, e como é que ele diz para ele? Vai, agora vamos lá, vai lá. Então me disse... Aí é o 3, né? É o 4. É. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ixi. Aqui é o segredo. Ossos secos. Aí é o 4, não é isso? 4. Vaiomer Elai Rinaver Al Hadsamot. Disse para ele, anuncia, Rinaver. Vamos lá? Rinaver. Sabe o que é isso aqui? É de um verbo navi. Profetiza. Eu não sou o Deus existente, eu não sou o Raiá, eu não sou o Yehová, eu não sou o Adonai, eu não sou o Deus que existe, eu estou fora do tempo, sou eu que tenho a vida, tu não jogou para mim, então, profetiza. Agora deixa eu dizer uma coisa, exército morto não se levanta com vozinha, exército morto não se levanta com oralidade humana, exército morto é só se tiver a palavra sob o impacto do Espírito de Deus. Eita glória. Aí vem a pergunta aqui, e o que fazer diante de um cemitério de ossos humanos? Agora olha para cá, Deus pega pastor, Deus pega missionária, Deus pega você e te coloca no meio de um cemitério que só tem o quê? Só ossos. E o que é que tu vai fazer lá? Hoje, às vezes, na hora que a gente bota uma pessoa num trabalho, ele já fica, pastor, é muito trabalho, é muito problema. E se Deus te botasse num cemitério? Hein? Deus te botasse num cemitério só de ossos secos. O que tu vai fazer no meio de um cemitério? Olha para cá. Deus te bota lá no meio da cadeia. Tu vai fazer o que lá? Deus te bota no meio de um monte de prostituta. Você vai fazer o que lá? Deus te bota lá na boca de fumo. Tu vais fazer o que lá? Não é assim? Deus te bota no meio de gente que na verdade não tem moral. E tu vai fazer o que lá? São cemitérios de ossos humanos, espirituais. E Deus está te perguntando, tu creres que eu posso transformar esse cemitério em exército vivo? Aí só tem um segredo, coloque Deus aonde? Coloca Deus na frente, Senhor, se tu me mandar eu vou. Eita glória, se tu me mandares eu vou. Coloca Deus, chama o Adonai, Jeová, chama ele. Porque foi ele que disse para Josué 1:5, ninguém te poderá resistir, eu vou na tua frente. Eita, Isaías 42:3, ele vai abrindo porta, ele vai quebrando tudo. Se Deus vai na tua, olha para cá, você que está me ouvindo, se Deus te chamou, pode ter cemitérios de ossos, pode ter assombração, pode ter vestígio, pode ter maldição, pode ser o inferno, mas quando Deus te chama e Ele vai na frente, vá tranquilo. Eita glória a Deus, coloque Deus na frente. O que é que nós temos que colocar na frente? Vamos lá, o que é que nós temos que colocar na frente? Diga bem forte vocês, temos que colocar na frente o quê? Agora o problema é que a gente quer colocar o diploma, eu sou doutor, não é assim? A gente quer colocar, eu sou muito experiente aqui, eu tenho 40 anos. Quer colocar a sua estratégia. Em primeiro lugar, Ezequiel não pensou em nada. Quando ele diz, tu creres que poderão viver
se fosse hoje, ele fosse fazer essa pergunta para um teólogo da modernidade, né? Ezequiel, tu creres? Olha, Senhor, é o seguinte, muitos ossos, mas eu acredito que para haver essa restauração biológica nesse processo, é necessário que nós possamos compreender primeiro a situação. Não é assim? Ver como é que a gente pode ver para restaurar esses ossos, né? Porque aí se você tem 208 ossos, mais ou menos, no corpo humano, em parte dele, né? 500 músculos, e aí 18 litros de sangue, se você tem um pulmão, aí é o seguinte, Deus, é o seguinte, tem que ter um processo muito amplo, não é assim a nossa conversa? E é bonita, uma conversando bonita, porque veja bem, esses ossos, aí ele vai até testar, vai pegar um aparelhozinho, né? Para botar para... Ezequiel disse, não, aqui não é comigo não, eu não sei da vida, eu não sou dono da vida, quem existe é o Senhor, quem é dono de tudo é o Senhor, e quem sabe coloca Deus aonde? Rapaz, coloca Deus na frente, olha para cá, tem um problema contigo na empresa, coloca Deus aonde? Tem um problema contigo lá no teu trabalho, coloca Deus aonde? Querido pastor que dirige a igreja, está tendo um problema na igreja, coloca Deus aonde? É só colocar Ele na frente. É só colocar Ele na frente. Porque, veja bem, tem coisas que nunca vão ressuscitar. Eita, glória a Deus. Pastor Ziel, e o que é que nunca vai ressuscitar? Morto, pastor. Me diga, homem de Deus. Tua estratégia nunca vai ressuscitar morto. Teu discurso nunca vai ressuscitar morto. Tua oratória nunca vai ressuscitar morto. O que ressuscita morto. Eita glória, eita Deus, eita Deus. A tua técnicazinha, teus gritos, é por isso que eu não fico aqui na igreja. Tem irmão que quer que eu ressuscite morto. Não, Deus me chamou, foi para pregar a palavra. Olha o Ezequiel, Ezequiel chegou diante de um que só tinha o quê? Só ossos. E aí como é que tu vai profetizar para osso? Hein? Isso aqui é cor de louco. Isso aqui é cor de louco. Hein? Os calvinistas, meus amigos velhos calvinistas, vamos lá agora. É aqui que eles dizem isso aqui. Vamos lá. Ezequiel profetiza, mas como ouvir se está morto? Como levantar se está morto? Tu sabes. Pois profetiza. Profetiza. Ezequiel vai vir no poder e na unção do Espírito de Deus. E só tem uma coisa, pastor Wagner, pastor Luiz, irmãos, só tem uma coisa que levanta gente morta. Lázaro estava morto com quanto dia? 4. E quem foi que disse para ele, lá em João 11? Eita, só a palavra, Lázaro, vem. Pronto, aí pronto, o homem veio flutuando e ele disse, desatai-o e deixai-o ir. Olha para cá, para cemitério mortos humanos, só tem uma coisa que levanta as pessoas mortas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, e penetra até a divisão da alma, junta e medula. Ou seja, só o que pode ressuscitar morto espiritual, o que é? Agora, meu grito ressuscita, minha técnica ressuscita, minha zoadinha ressuscita, meu bater pé ressuscita, eu tirar paletó, hein? Eu tirar paletó, assim? Pronto, que tem um bocado aí, levanta aí vocês, tudinho, tá aí. Agora, bota para cá, que é assim que eles fazem. E os crentes gostam disso. E aí eu vou fazer aqui, e vocês vão sentir o impacto aí agora. Não é assim? Olha para cá, aqui tem um som no meu terno. Aqui tem um som. Aí, pronto. Isso é palhaçada. Fica se tremendo. Isso é palhaçada. Isso é show. Isso é show. Isso aí é show. O que traz vida, o que traz vida não é técnica minha, não é arranjo meu. Eu não pego o microfone para eu ficar, aleluia, quem pode dar glória, quem pode, não. O que ressuscita crente morto é a palavra de Deus. Não são os meus gritos, meus pulos, minhas técnicas.
Olha para mim aqui, está filmando direito, Caio? Se tu não creres nisso aqui, tu não vai viver. Pronto, acabou essa conversa. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,16, rapidinho. Eita glória, vamos lá. Eita Deus, vamos lá, 4,16. 4,16, vamos lá. Eita glória. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pronto. Como é que Paulo diz que para o crente estar esperando a volta de Jesus tranquilo, era para ele ser consolado com o quê? Só com a palavra. A palavra é o que dá vida. O que levanta o crente é a João 5,21. Rapidinho, vamos lá. Depois 8,54. Vamos lá. E depois 2 Coríntios 1,9. 5,21. 5,21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos Isso. e os vivifica, Sim. assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus é quem vivifica e quem tem a palavra da vida é Ele. Vamos lá. 8,54 de João. Eu já falei de 11,25. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. Vamos lá. Por isso vos disse, Sim. que morrereis em vossos pecados. Isso. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou a vida, vocês vão morrer aonde? Pronto, se tu não crê na palavra de Jesus, acabou essa conversa. Vai lá. 2 Coríntios 1,9. 1,9, vamos lá. 1,9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Pronto. Então preste bem atenção. Você pode observar que tem coisas que não ressuscitam mortos. Se vocês analisarem, o que não ressuscita morto, pastor Zéu? O que não levanta? Digam comigo, teologia fria. Bem forte, teologia fria. Teologia fria. Técnicas. Gritos. Reteté. Derrubar. Rodopiar. O que levanta crente é a palavra. É só isso aqui. É só isso aqui. Você ficar debatendo teologiazinha fria. Hoje, irmão, tem um bocado de púlpito aí que os teólogos não é assim. É só com técnicazinha, é só com negócio, é só com historinha. Não joga teu joelho no chão, não. Deus pegou Ezequiel e botou o cenário de morto. Irmão, o mundo está morto. Tem pessoas aí mortas na bebida, na cachaça, não é assim? Morta no pecado, na feitiçaria, na macumba, nas drogas, no homicídio. Esse é o cemitério da atualidade. E será se você tem coragem, se tu andar com esse negocinho de discutindo teologia, lendo livrinho, não deixa Deus te encher do poder e da glória dele, senão tu não levanta nada. Deus pegou Ezequiel e botou no meio. Tu creres? Ele disse: Senhor, tu só sabe falar isso quem tem intimidade com Deus. Pois profetizar. E o que ele vai profetizar, diz o Senhor Deus. Oh, aleluia. E aí vem o mais importante. O mais importante aqui é que ele vai falar do Espírito. Essa definição de Espírito aqui nós temos do hebraico e grego. O interessante é que eu coloquei aqui, está aqui, ó, ruar, que essa palavra, ela fala de vento, fala de sopro, fala de hálito, mas também ela fala de Espírito. O Espírito que na sua essência, ele é desmaterializado. Ele não tem nada a ver com matéria. Esse espírito também é visto como uma parte pensante, inclusive é aplicada a palavra mente. No dicionário de Strong, ele dá 5 definições no hebraico, 5 definições sobre essa expressão. Então, quando você fala de ruar, da palavra ruache, você pode observar que essa palavra espírito, ela aplica também a terceira pessoa da Trindade, quem é? O Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, essa expressão Espírito Santo está falando do caráter dele, da pureza. Quando se fala do Espírito da verdade, está falando da obra dele, da sinceridade, da verdade. Então, nessas 5 colocações, ruá quer dizer o Espírito de Deus, mas também fala de hálito, fala de vento e fala de sopro. Dentro do contexto de Ezequiel, estava não se falando ali de mente, nem se falando de personalidade. Estava se falando do hálito de
Deus. Era o sopro de Deus. Profetiza, porque só tem uma coisa que levanta crente murcho, só tem uma coisa que levanta ossos ressecados, sequíssimos. Profetiza, profetiza, vem dos quatro cantos. Essa expressão ela é acadiana, ela era uma expressão corriqueira da época, vem dos quatro cantos. Ele está falando da vida universal. Vamos ver aí Jeremias 49, verso 36. É uma expressão simbólica, é a permissão da vida universal que vem pelo Espírito de Deus. Vamos lá. E trarei sobre Elião os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, Olha aí. e os espalharei na direção de todos Tá vendo? estes ventos. Isso. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. Então você pode observar aí que é uma expressão simbólica, acadiana, que na verdade está falando simplesmente da permissão da vida universal de Deus. Então essa é uma expressão que nós estamos apontando aqui para os irmãos. E no grego é a palavra pneuma, que é um substantivo neutro. Essa palavra aqui, pneuma, é um substantivo neutro, feminino. Na verdade, essa expressão que ela aparece aí, pneuma, na verdade eu estou falando que se trata da terceira pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o que Ezequiel vai falar? Ezequiel vai falar que ele vai profetizar que o hálito de Deus, o sopro de Deus, a vida de Deus, o ruar de Deus entrasse nesses ossos secos. E como é que vem a vida de Deus, pastor Zé? Como é que vem o ruar de Deus? Como é que vem o pneuma de Deus? Lá no mundo, está morta, ela sem vida. Compreenda primeiro que Deus não tirou toda a capacidade da oração espírito. Vai chegar o tempo em que eles ainda precisarão reconhecer Jesus como o Messias, entendeu, Léo? Então isso ainda não aconteceu. Israel só foi restaurado no seu aspecto político. Eles têm Estado, têm a nação, têm o idioma, tudo isso teve um milagre de Deus. Tem território, foram recuperados, não é isso? Foram recuperados, mas até o presente momento, eles ainda não estão vivendo o avivamento espiritual, ou seja, a renovação espiritual. Então, aqui, eu já expliquei essa primeira parte, ossos secos, significado e as promessas. Dentro dessa restauração espiritual, vai ter duas coisas importantes, irmão César. A primeira, quando Israel reconheceu o Messias, eles vão voltar para um estado espiritual, e a outra é que eles vão estar unidos para nunca mais se separar. Então isso ainda não aconteceu, entendeu? Mesmo estando em Israel, nem todo Israel que está lá é unido, nem todo Israel fala a mesma linguagem, ok? Então essa é a visão. Ponto 2, a dispersão dos judeus entre as nações. Vocês sabem que desde 722, e aí também desde o momento que o Nabucodonosor toma Israel, muitos são levados, e ainda com o decreto de Ciro, muitos judeus não voltaram mais. Na época do sionismo, que aí você sabe que o povo de Deus foi espalhado, os judeus, muitos espalhados pelo mundo afora, milhões de judeus, muitos não quiseram mais retornar também. Então, é muito interessante que a gente atente para isso. Quando houve a política do sionismo, para que eles voltassem, a restauração de Israel, a liberdade da terra, então, você pode perceber que houve essa estrutura do Estado, mas houve a restauração da língua, do povo, do país, da terra, mas não houve a restauração espiritual, que ela envolve dois aspectos, ok? A unidade e o reconhecimento do Messias. Fale isso amanhã lá na sala de aula. E aí vem aqui, a diáspora de Israel. Jesus falou que Israel seria disperso quando o general Tito invadiu Jerusalém em 70 e destruiu, e muitos foram espalhados, até no momento em que o povo de Deus passa a ser restaurado nacionalmente, quando nasce o Estado de Israel. E o maior milagre do século XX é a existência do povo de Israel, tanto do idioma, não é isso? Eu li um autor que diz que é o maior milagre, porque eles conseguem reaver o seu próprio idioma, com a ajuda também do texto hebraico, texto massorético, não é isso? A preservação desse idioma bíblico, com os massoretas, esse povo de Deus é restaurado, e aí você tem um testemunho para o mundo, a restauração de Israel. Esse camaradinho aqui, ele quer dizer que essa restauração não tem nada a ver com o espiritual, que ela foi puramente política, que nós descartamos essa sua colocação. Então, finalizando aqui, profecia de restauração,
dois tipos de restauração, nacional e espírito. O que é Ezequiel para os judeus? Ezequiel para os judeus, vocês sabem, 37, fala dessa restauração e eles acreditam nisso. Segundo, a visão patrística de Ezequiel. Eles tinham esse texto de Ezequiel 37 como um texto para ressurreição. Duas partes de Ezequiel. Você tem um a 14, restauração nacional e espiritual. E aí você tem aqui Judá e Israel serão unidos, do 15 a 28. A expressão mão do Senhor, nós já falamos, metáfora que Deus usa para o profeta falar de como Deus lhe conduzia nesse processo. A expressão fui levado em espírito, o que expressa vale de ossos secos, situação espiritual. Para um exército morto viver é profetizar, e isso só se o profeta tiver autoridade espiritual. Não quer entrar no cemitério, olha para cá. Jesus, ele andava com os discípulos, eu vou finalizar com essa. Ele andava com os discípulos e ele estava ocupado e um pai chegou e disse: "Ô discípulos, vão bem ali expulsar um negocinho do meu filho." E eles foram e não fizeram nada. Por quê? Porque só andavam com Jesus. Tem muita gente aí que tem título de que anda com Jesus, mas não tem autoridade espiritual. Então é muito sério esse negócio de tu dizer que é crente, esse negócio de tu abrir a boca, eu sou servo do Senhor, eu sou homem de Deus. Não brinque com isso. Uma horinha dessa tu vai para o vale, né? E não é um vale de benção não, é o vale de ossos. É o vale onde tem feitiço, onde tem magia negra, onde tem espírito velho do cão, e aí tu tem autoridade? É muito bom a gente estar todo engravatadinho, bonitinho, pregando, cantando um hinozinho, né? Espírito, entra aqui, taca aqui. Agora, tu pode se deparar com um jovem lá de Marcos 5. Não é assim? Legião de demônio. E aí tu está preparado? Aguenta. É assim? Aí a pancada é grande. Será que tu tem essa autoridade para tu entrar no vale de ossos secos e gritar: Deus me pôs aqui? Vamos lá. Expressões metafóricas: ruído, tendão, carne, pele, espírito, eu já falei. Tudo isso aqui. Vivificados em um exército poderoso pela graça de... Veja que Deus levanta Israel. Não é porque Israel presta não. Não é porque Israel é bonitinho não. Não é porque tinha santidade. Aqui não tem nada de arrependimento ainda na parte nacional. É porque Deus tinha um compromisso, entenderam? Aí vocês têm que entender isso. Fale isso. Povo sem esperança, sem templo e sem terra. Por isso que nós estamos mortos e acabados. Aí eles são tirados da sepultura. E tudo Deus vai fazer isso para quê? Para honrar o nome dele. Não é porque Israel prestava não. Deus vai fazer esse milagre todinho, é só para honrar o nome dele. E o que faltava, e o que falta no Israel de hoje? O que falta no Israel de hoje? Eu já falei. Compromisso de conversão e reconhecer o Messias como filho de Deus. Pronto. Então você tem aí a soberania de Israel, que nós já explicamos. Deus abençoe, em nome de Jesus.